um evento na vida do profeta Eliseu, narrado nas páginas do Antigo Testamento, nos traz uma preciosa lição para esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Diz o texto bíblico que em determinado momento o rei da Síria estava fazendo guerra contra o reino de Israel e planejava fazer emboscadas contra o exército israelense. E nos diz a história bíblica que o profeta Eliseu, através da ação divina, ficava sabendo dos planos do rei da Síria e acabava por alertar o rei israelense a respeito desses planos, né, dessas emboscadas que os sírios estavam fazendo ou planejando contra os israelenses. E então o rei de Israel, ouvindo as palavras de Eliseu, se precavia e não ia para onde o rei da Síria planejava emboscá-lo. O rei da Síria, nos diz o texto bíblico, que ficou, né, preocupado com o fato de que nunca conseguia emboscar os israelenses. Imaginava ele que teria algum espião entre os seus, que ouvia os seus planos e alertava os seus inimigos israelenses. Mas os próprios súditos do rei da Síria diziam: não, não, rei, não há ninguém que esteja espionando. Mas é fato, e nós sabemos, que existe um profeta em Israel que sabe de todas as palavras que são ditas até no teu quarto, né, onde você dorme. Ele fica sabendo e alerta o rei de Israel. Então o plano do rei da Síria foi capturar Eliseu para acabar assim com a fonte das informações privilegiadas que eram repassadas ao rei de Israel. Então nos conta ainda o texto bíblico que o rei da Síria encaminha para a cidade onde estava o profeta Eliseu, a cidade de Dotã, e ali o plano era capturar, então, Eliseu. Ele manda uma força militar cercar aquela cidade com o fim de capturar Eliseu. E no livro, ou no segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do verso 15, nós vamos ler até o verso 17, o texto bíblico fala a respeito do desenrolar desse evento. Aí diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, está se referindo a Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Na noite anterior, as tropas sírias chegaram e cercaram a cidade de Dotã. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, é o desenrolar do plano do rei da Síria, cercar a cidade de Dotã, mas ele não contava com a proteção que Deus estava concedendo ao profeta Eliseu. O medo que aquele moço que servia, aquele jovem que servia a Eliseu, é porque ele enxergava apenas com seus olhos físicos, ele não conseguia perceber a ação de Deus protegendo o profeta Eliseu. Então nos diz o texto bíblico que Eliseu pede ao Senhor em oração para que abra os olhos daquele moço e ele enxerga, né, toda a tropa celestial que estava ao redor de Eliseu protegendo a vida do profeta de Deus. Que lição é que nós podemos tirar desse evento da vida do profeta Eliseu para os dias tão duros e difíceis que nós enfrentamos hoje? Enfrentamos um momento extremamente complicado no nosso viver, devido a essa pandemia, a essa doença que está assolando o mundo e, em especial, o nosso país.
tomamos todas as medidas de precaução para não sermos alcançados por esta doença. Mas o nosso esforço, muitas vezes, é limitado. Há coisas que nós não conseguimos fazer. E nós nos deparamos com a perspectiva do moço de Eliseu. Diante da realidade de estarmos cercados pelo perigo, nós olhamos e vemos que os nossos inimigos são em um número muito maior que nós. E nós tememos. E nós sentimos medo. Mas a realidade é que o que acontecia com Eliseu também acontece conosco. Nós temos a nos guardar a proteção divina. Maior em número são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que pertencem ao inimigo. O perigo que nos assola, o perigo que nos cerca, não pode deixar ou não pode impedir que nós percamos a perspectiva de que temos ao nosso lado Deus nos protegendo. Temos ao nosso lado Deus nos guardando. Deus protege as nossas vidas, Deus guarda a nossa alma. Sentimos medo? Naturalmente, como qualquer ser humano. Sentimos temor? É natural que esse sentimento esteja presente em nós diante dessa realidade tão difícil. Mas essa passagem do texto bíblico nos chama a atenção para não nos esquecermos disso. Nós temos a proteção divina conosco. Podemos tomar todos os cuidados, podemos tomar todas as medidas preventivas, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para nos protegermos, mas não perdermos de vista o fato de que aquilo que está além das nossas forças cabe a Deus e não a nós. Eliseu, sozinho com seu moço e com os habitantes daquela cidade, não conseguiriam se proteger. Mas Eliseu sabia e enxergava essa realidade espiritual de que Deus está ao nosso redor, de que Deus nos protege, de que Deus cuida das nossas vidas. Podemos não ver com os nossos olhos físicos, mas a palavra nos ensina a enxergarmos do ponto de vista espiritual e termos a plena certeza de que em dias tão difíceis, de que em dias tão complicados para nós, a proteção de Deus também é direcionada a cada um de nós. Não percamos de vista essa realidade. Não nos desesperemos. Não cheguemos ao ponto de perder o controle das nossas ações, das nossas emoções, por causa do medo diante de uma situação tão difícil como essa que nós vivemos. Descansemos nisso, de que Deus está fazendo aquilo que é necessário para nos proteger, de que Deus está guardando a nossa vida, guardando a nossa alma, e nós podemos descansar tranquilamente nessa verdade bíblica. Que Deus abra os nossos olhos para nós ficarmos tranquilos, mesmo em meio a essa tempestade. E que Deus abra os nossos olhos para percebermos e sentirmos a sua proteção, a sua presença ao nosso derredor, nos guardando, nos protegendo e cuidando de cada um de nós. Através da oração, nós podemos nos achegar a Deus. Através da oração, nós podemos compartilhar com Ele os nossos medos e sentirmos a sua resposta em nosso coração. Que Deus assim nos guie e que Deus a cada dia nos mostre e nos ajude a sentirmos, a percebermos e a enxergarmos a sua companhia e a sua proteção na vida de cada um de nós. Que Ele nos abençoe.